Vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas. Então, é muito importante esse nosso trabalho, essa disposição das pessoas que estão agora acompanhando a live, dessa bancada que está agora, esse horário, numa quinta-feira. Sabe o que é isso? É ânimos, é vontade, é revolta. Mas esse sentimento que o Jantária falou é o meu sentimento na semana, com relação a isso que aconteceu, das falas do nosso presidente Bolsonaro e das falas do ministro Barroso. Então, eu queria fazer uma retrospectiva aqui. Eu anotei mais ou menos, mas não sei nem se eu vou conseguir seguir lá. Tal é a indignação que a gente tem. Primeiro, é muito importante que você, espectador da live do Jantalha, entenda o seguinte: as urnas usadas no Brasil, elas foram desenvolvidas no início dos anos 1990, ok? Foram desenvolvidas lá. E elas armazenam todo o resultado num registro único, interno da urna. Início dos anos 90. Entre 1999 e 98, 98 e 99, a Bélgica, a Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Rússia, entre outros países, falaram: não dá para a gente usar esse sistema, porque, apesar dele ser realmente muito mais ágil, ele é passível de fraude. É possível, quer dizer, não dá para a gente auditar isso daqui. E aí, no início dos anos 2000, surgiu a urna de segunda geração. A urna de segunda geração, lá no início dos anos 2000, o que ela fazia? Além do registro interno do voto, porque o que pode acontecer? Porque esse tipo de urna, você depende da confiabilidade que você tem, não na urna, mas no programador da urna, naquele que programou. Porque ele pode programar, por exemplo, a cada 5 votos, dar um voto para outra pessoa. De cada, por exemplo, 2 votos nulos, ele torna um voto como voto válido para o candidato X ao invés do candidato Y. Isso, quando feito, é muito difícil você fazer isso em grande quantidade. Você faz em pouca quantidade e, se tiver uma disputa parelha ali, vai fazer a diferença, como provavelmente foi em 2014 com Aécio Neves e Dilma Rousseff. Agora, não foi, por exemplo, na eleição do Bolsonaro, que tinha uma discrepância grande. Então, mesmo acontecendo, estou falando hipoteticamente, tá? É hipótese, estou falando em hipótese, hipoteticamente, uma suposição que tivesse acontecido alguma coisa assim, pela discrepância numérica do Bolsonaro para o seu adversário, não faria diferença e ele venceria sim. E é isso que ele diz, que provavelmente venceu no primeiro turno. Aí, depois da urna de segunda geração, atualmente, em 2008, foi criada a urna de terceira geração tecnológica, que, além de imprimir o voto, ela não tem só o registro interno, ela pode mandar aquilo para outros devices, né? E aquilo ter uma redundância da apuração. Então, veja só, hoje, desde 2008, estamos em urna de terceira geração no mundo, mas a maioria dos países democráticos, ou eles usam cédula de papel, como é a França, ou eles usam urna de segunda ou de terceira geração. Tá? Deixar isso bem claro. O que aconteceu? Quando estava acontecendo a PEC do voto impresso, tinha várias comissões no Congresso Nacional. O ministro Barroso, essa semana, para rebater o presidente Bolsonaro, o que ele falou? Ele disse assim: eu fui a convite na Câmara e essa atitude do presidente é atitude de mal perdedor, mas tem que ficar claro que ele não foi no Congresso nas comissões que discutiam o voto impresso. Ele se reuniu com os líderes dos partidos. E os líderes dos partidos fizeram o quê? No dia seguinte, trocaram os membros dessas comissões que eram favoráveis ao voto, tiraram, não vai ser você, vamos colocar outra pessoa, não vai ser você, vou colocar outra pessoa. Trocaram todas e o voto impresso, a PEC do voto impresso, perdeu.
caracterizando uma interferência político-partidária do ministro da Suprema Corte, que é vedado pela Constituição. É crime, né? Crime de responsabilidade, isso daí. O Barroso, na sua resposta ao presidente, né, que ele tuitou lá, ele disse, inclusive, que isso impediu o retrocesso. E é nessa palavra que eu quero firmar com vocês. Novamente, ele usa a palavra retrocesso, dando para entender para o incauto que ou quer voltar para a cédula de papel, como ele já foi chamado de mentiroso lá na Inglaterra, dizendo que queríamos a volta do voto em cédula, e nunca foi pedido isso, né? E o que não seria problema, porque países democráticos no mundo, hoje, atualmente, inclusive a França, que ele elogiou, usa o voto assim em cédula, né? Dizendo retrocesso, mas olha só, eu contei a história das urnas de primeira geração, as urnas de segunda geração iniciadas no início dos anos 2000 e as de terceira geração em 2008. As que nós usamos ainda são as urnas de primeira geração. Então, tanto o Barroso quanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto naquela cartinha, chamada cartinha lá democrática, que vão ler aí, né? Todos eles falaram que têm orgulho do sistema eleitoral brasileiro, e ainda o TSE faz propaganda dizendo que é o sistema mais avançado do mundo, né? Que é exemplo para o mundo. Que mundo? Butão, Bangladesh e Brasil, só esses três, nenhum outro país usa, e os que usam urna de segunda ou terceira geração. Então, veja só, é uma questão técnica que eles estão dizendo para você que é como se hoje as pessoas estivessem usando iPhone, os iPhones têm número, né? iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9, ele vai se aperfeiçoando, iPhone 10, aí está no iPhone 13, iPhone 14, e nós ainda no Brasil estamos com aquele tijolão da BCP, ou Motorola antigão, com antena, e dizendo assim, olha, nós temos o sistema mais avançado do mundo. Brasileiros, acreditem, nós temos o sistema mais avançado do mundo. Então, de duas uma, ou essas pessoas desconhecem que há tecnologia melhor para isso, ou agem propositadamente de má fé, né? Então, nós não vamos ser levianos. Eu acredito que a nossa audiência seja muito qualificada para chegar à conclusão por si mesma. Eu vou, na segunda parte, falar dos atos positivos do governo, mas isso me indignou e eu gostaria que você tirasse as suas conclusões. Por isso que nós não queremos retrocesso nenhum. Ao contrário, o presidente e toda a direita brasileira quer transparência e avanço nas eleições. Eu poderia ainda citar as 3 medidas aqui das Forças Armadas, que eles pediram, né, que reproduzisse na simulação lá as condições do dia da eleição, e o TSE não quer aceitar. Por quê? É muito estranho. Então, nós estamos de antena ligada e não vamos deixar isso acontecer. O brasileiro está atento. Se Deus quiser, esse ano teremos uma eleição transparente e pacífica no Brasil. Muito obrigado, professor Joanilson.